Olá pessoal, professor Daniel Gomes de Carvalho, professor de Filosofia aqui do Se Liga, e essa é mais uma das nossas séries do Se Liga. E nessa série, que vocês pediram bastante, nós falaremos sobre Marx, Karl Marx. Eu dividi essa série em 3 partes, em 3 aulas, e nós faremos um panorama, um geral, uma visão aérea da vida e da obra de Marx, para que vocês tenham uma noção de quem foi Marx, por onde ele circulou, quando que ele disse isso, quando que ele disse aquilo, quando que ele mudou de ideia, coisa que ele, como qualquer ser humano, fez várias vezes na vida. Lembre-se sempre de se inscrever no nosso canal, deixar o like, deixar o comentário para fortalecer a nossa causa. Então, vamos lá. Se liga! Bom, vivemos numa época interessante, curiosa, na relação com Karl Marx. Porque vocês sabem que por muito tempo, isso foi muito forte, por exemplo, nos anos 90, quando houve a queda da União Soviética, o fim da União Soviética, teve muita gente, até professor universitário, que ficava falando assim, Marx já foi, Marx é coisa do passado, Marx foi um homem do século XIX, seu pensamento não serve mais para nada, já foi, já está superado, etc, etc, etc. Já se disse muito isso. Hoje em dia, curiosamente, né, já passaram-se aí décadas desde a queda da União Soviética, poucos continuam repetindo isso. Gostemos ou não, queiramos ou não, o Marx é parte da nossa sociedade. O pensamento de Marx continua uma referência para pensarmos as coisas. Claro que podemos e devemos ser críticos a Marx, como devemos ser críticos a qualquer pensador, mas ele continua a referência para a gente pensar o que é esquerda ou direita. Ele continua a referência para a gente pensar o que é um progressista, o que é um conservador. O pensamento de Marx ainda é referência na nossa política cotidiana, nos nossos movimentos sociais, nem que seja para criticar. Ora, se a gente pensar na China, que está caminhando para ser a economia mais rica do mundo, o Vietnã, a Coreia do Norte, a Venezuela, enfim, mais ou menos 1/4 dos seres humanos vivos deste planeta vivem em países, em nações, que dizem ter relações com o pensamento de Marx. É claro que a gente pode pensar que tipo de relação é essa, se ela é fiel, não é fiel, enfim, a gente pode problematizar essa relação. Mas seja como for, uma boa parte dos seres humanos vivos vivem em países, em nações, cujos regimes dizem ter relações com o pensamento marxista. E isso é uma coisa nada desprezível. E tem aquilo, né? Se de fato o pensamento de Marx fosse um pensamento que não servisse mais, que fosse atrasado, que não tivesse nenhuma relação com os dias de hoje, se de fato ele fosse superado, a gente não precisaria dizer que é, sabe? Aquela coisa, se a gente de fato superou uma coisa, a gente não precisa ficar falando que a gente superou. Se a gente fala muito, olha, superou, é do passado, é porque na verdade não é. É porque na verdade ainda tem uma relevância. Então, a ideia dessa série sobre Marx é a gente pensar um pouco quem foi Marx, qual a importância do seu pensamento, pensar de maneira crítica. E de fato, assim, se vocês derem uma olhada aí na internet, no YouTube, é fato que existe muita coisa desonesta sobre a vida e obra de Marx. Muita coisa que não há honestidade, né? Coisas mentirosas, ou pessoas que dizem verdades sobre coisas que a gente não sabe se é verdade. Eu vou dar um exemplo, que é assim, o suposto suicídio combinado da filha do Marx, a Eleanor Marx, e o companheiro dela, o Edward Evelyn. Veja, não há nenhuma prova de que esse suicídio combinado de fato aconteceu. Isso não é incontestável. Há alguns biógrafos, né, como o Francis Wynne, que colocam como incontestável, mas outros biógrafos colocam em dúvida essa história e várias outras também. Então a gente vai fazer um panorama aqui da vida do Marx. Aqui você encontra na descrição do episódio os livros que a gente está usando como referência para que você tenha uma noção e também para que você esteja prevenido, vacinado contra essas coisas estranhas que tem por aí na internet. E quando a gente pensa e quando a gente reflete sobre o pensamento de Marx, um dos problemas, uma das questões, são os vários marxismos. Né? O Marx escreveu, o Marx viveu, o Marx morreu, e pós-Marx, na verdade ainda na vida de Marx, mas principalmente pós-Marx, surgiram e tiveram forças vários marxistas, com qualidades diferentes. E às vezes o excesso de pensamento, de texto sobre o Marx, às vezes pode abafar e ocultar e dificultar mesmo o nosso entendimento sobre Marx. Se
Se a gente quiser entender o Marx no seu tempo, na sua época, nos seus próprios problemas. Tem uma história famosa e bem curiosa. O Engels, né, o colega de Marx, falaremos sobre o Engels nessas aulas, o Engels tem uma carta para Edward Bernstein. E nessa carta, o Engels diz que supostamente o Marx, segundo Engels, o Marx teria dito para seus discípulos franceses, o Jules Guesde e o Paul Lafargue, o Marx teria dito para os dois o seguinte: ce qu'il y a de certain, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. O que há de certo, o que eu posso dizer que é verdadeiro, é que eu, Marx, não sou marxista. O Engels tem uma outra carta, uma carta para o Conrad Schmitz, e nessa carta, de novo, ele diz que o Marx teria dito em determinado momento: je ne suis pas marxiste. Eu não sou marxista. O Marx teria dito em francês, né? O Marx falava francês, teria dito isso para as pessoas. São curiosas essas duas frases, porque aí você pode dizer assim: nossa, então o Marx proibiu o marxismo de existir, o Marx era contra o marxismo. Não é isso. Segundo Engels, a julgar por essas duas cartas do Engels, que eu estou com elas aqui, o que o Marx quis dizer com essas falas foi criticar marxistas que eram demasiadamente dogmáticos, mecanicistas, que não acreditavam que as ideias tinham influência na história. E o Engels dizia: não, de fato as ideias emergem das condições materiais, sociais materiais, é o materialismo histórico. Mas uma vez que as ideias emergem, elas podem agir retroativamente sobre a base material. Então, o que o Marx estaria fazendo nessas duas falas que aparecem em Engels, a gente não sabe se o Marx mesmo disse, ele estaria criticando pessoas que teriam uma leitura da obra do Marx muito estreita, muito dogmática e pouco aberta. O próprio Marx, como falaremos adiante, mudou de ideia várias vezes na sua vida. O pensamento do Marx é um pensamento rico e dinâmico, como veremos adiante. E mais uma coisa interessante, a gente vai fazer aqui nesses vídeos uma biografia do Marx. Aí a gente pode se perguntar: será que o Marx gostaria que alguém escrevesse uma biografia dele? Tem uma outra carta do Marx, que é uma carta para o Ludwig Kugelmann. E nessa carta o Marx diz assim: pediram-me já há muito tempo por escrito que eu enviasse uma biografia. Segundo Marx, quem pediu foi a Enciclopédia Maia. E eu, Marx, não só não fiz a biografia, como nem sequer respondi à carta. Né? Parece que o Marx tinha uma certa aversão a escrever uma biografia dele. E você sabe que os historiadores, eles têm toda uma discussão sobre os problemas de escrever uma biografia. De fato, é uma coisa muito complicada, muito difícil escrever uma biografia. Porque ao escrever a biografia de um indivíduo, às vezes a gente cria ilusões. Vou dar um exemplo no caso do Marx. Quando Marx era criança, ele escreveu um texto na escola falando sobre a importância da gente pensar a matéria para entender as ideias e como os seres humanos às vezes não tinham controle sobre as suas escolhas. Aí alguns biógrafos do Marx leram esse texto do Marx bem jovenzito, adolescente, falaram: olha, ali já está em embrião o materialismo histórico que o Marx ia desenvolver lá com 40 anos. Cuidado, isso é um grande problema, né? Porque como a gente já sabe o que aconteceu no futuro, a gente começa a ver o futuro no passado. Os historiadores chamam esse erro de teleologia, achar que as coisas não poderiam ter acontecido de outro modo e só aconteceram da maneira que poderiam acontecer. E quando a gente escreve biografias, às vezes a gente tem esse problema, esse erro, a gente peca por isso. E não, aquele texto do jovem Marx tinha a ver com os pensamentos franceses que ele estava lendo na época e não com o que ele ia pensar no futuro. Não estava ali em embrião o materialismo histórico. E mais, você é um ser humano, você que está aí me ouvindo. Quer dizer, tem alguns robozinhos também. Mas, em geral, quem está me escutando aí são seres humanos. E você sabe que a sua vida é uma coisa muito complicada, múltipla, nada coerente. Às vezes acontece uma coisa, acontece outra, você esquece. As biografias, às vezes, dão uma noção falsa, mentirosa, de uma coerência que não existe. De uma coerência que não existe. E, bom, e os marxistas enfatizam bastante o papel da luta de classes, das massas na história. Quando a gente escreve a biografia, a gente escreve a vida de um indivíduo. Será que a gente pode pensar o indivíduo descolado da história? Esse é um problema também quando escrevemos biografias, já que justamente uma das características do pensamento do Marx é dar ênfase ao lugar do coletivo, da classe social. Bom, o Trotsky escreveu uma autobiografia. O Trotsky escreveu A Minha Vida.
né? Enfim, e ele lá, de fato, relacionava o seu presente com o contexto, com o geral. É curioso, né? Essa ideia de escrever uma biografia, ela vem sobretudo do século XVIII. Há textos anteriores ao século XVIII, claro, há textos de santos medievais, mas a ideia da biografia, tendo que explorar a interioridade, o que o autor pensou, o que o autor sentiu, isso vem sobretudo da época das luzes, do iluminismo. E, de novo, né, isso pode gerar em nós equívocos, enganos. Nem sempre a gente consegue saber o que o autor estava pensando, o que o autor estava sentindo. Isso, entre os historiadores, é uma grande discussão. Quem quiser um texto sobre isso, quem gosta dessa discussão que eu abri agora e quiser ler mais sobre isso, tem um texto do Pierre Bourdieu chamado A Ilusão Biográfica, e que ele faz exatamente essa reflexão. Será que a gente consegue escrever a vida de um indivíduo destacado da coletividade? Será que a vida dos indivíduos tem essa linha, essa coerência, ou será que isso é uma ilusão criada pelos escritores de biografia? Bom, nas nossas aulas aqui a gente vai tentar justamente relacionar o Marx com a sua época, com o seu contexto, com aquilo que ele está vivendo, com o mundo ao redor dele, né? Mas enfim, quem quiser aprofundar nesse debate, recomendo esse texto do Pierre Bourdieu. Tem mais uma questão interessante para a gente pensar antes de adentrar na vida e na obra de Marx. Na escola, e não é culpa dos professores e das professoras, é uma questão de tempo, do que é necessário para o vestibular, etc. Mas na escola, às vezes a gente aprende Marx assim. A gente escreve na lousa Marx e faz uma série de tópicos. Marx, materialismo histórico, ideologia, comunismo, etc. E aí a escola cria na nossa cabeça uma ideia de que o pensamento do Marx é algo fechado, é algo homogêneo, e que do começo ao fim da vida ele pensou sempre a mesma coisa. Às vezes os livros didáticos passam essa impressão para a gente, e essa impressão está errada. O Marx tem um pensamento nada homogêneo. O Marx é alguém que ao longo da sua vida sempre soube, conforme a necessidade, recuar, fazer compromissos, ter estratégias de ação, de combate, porque ele era também um revolucionário, além de um escritor. E ele mudou de ideia mesmo. Eu acho que um caso famoso de mudança de pensamento do Marx é a Rússia. Nos textos do Marx mais jovem, ele costuma retratar a Rússia como um lugar atrasado, um lugar do despotismo, né, do czarismo, etc, etc. No final da vida, o Marx teve contato com o homem que traduziu o Capital para o russo, o livro do Marx, Capital, para o russo, que foi um cara chamado Nikolai Danielson, que é até um nome parecido com o meu. E o Marx começou a trocar cartas com o Danielson. E o Marx aprendeu russo no final da vida, começou a ler fontes originais em russo, e ele muda a sua noção sobre a Rússia no final da vida. No final da vida, os últimos textos do Marx, ele considera que a revolução poderia começar na Rússia. E de fato isso acontece algumas décadas depois da morte do Marx. Então, é muito importante falar isso, porque às vezes o esquematismo cria em nós uma visão completamente equivocada dos filósofos, dos pensadores e mais. Várias obras do Marx que a gente estuda hoje, o Marx não publicou. O Marx são manuscritos. O caso, por exemplo, da ideologia alemã, que o Marx abandonou a crítica roedora dos ratos, segundo ele próprio. Então, a obra do Marx é cheia de textos inacabados, textos de ocasião e textos nos quais ele muda de ideia, né? O Marx atua, como nós falaremos, como jornalista. Ele escreve para os Estados Unidos por um tempão da vida dele. Mas, enfim, então é muito importante falar isso, que o Marx está ligado ao seu próprio tempo, como todos os seres humanos estão ligados ao seu próprio tempo, nenhum ser humano está à frente do seu tempo, não existe isso, todos os seres humanos são filhos do seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, dizer que Marx é filho do seu tempo não significa dizer, como alguns biógrafos do Marx dizem, que é um pensamento que só servia para o século XIX. Tá? Quem diz isso são dois biógrafos do Marx, o Jonathan Spieber e o Stedman Jones. Dizem que o pensamento de Marx é super importante, mas é uma coisa do século XIX. E eu discordo. Eu acho que é um pensamento do século XIX, mas que ainda tem coisas a nos ensinar. Devemos ser críticos, como devemos ser críticos a qualquer coisa. Não devemos aceitar como dogma, porque, como vimos, nem o Marx via o pensamento dele como dogma, mas eu acho que ele tem ainda muitas coisas a nos ensinar. Mais uma coisinha interessante. As obras completas de Marx, né? Porque sempre que a gente pensa no filósofo, vocês, estudantes, têm que pensar no seguinte: como é que a gente teve acesso aos textos desses filósofos? Porque às vezes se é um acesso mais ou menos, isso pode dificultar, alterar a nossa compreensão daquele filósofo.
No caso do Marx e do Engels, as obras completas, eles morreram no final do século XIX, né? O Marx morre no final do século XIX, depois a gente vai ver bonitinho. E as obras completas de Marx e Engels, a Mega, como ela é conhecida, ela começa a ser publicada nos anos 20, na década de 1920, na União Soviética, coordenado pelo Instituto Marx e Engels de Moscou, pelo Davi Ryazanov, né? Bom, no final das contas, nos anos 30, por conta do stalinismo, do nazismo, etc., o Ryazanov acaba sendo preso e a Mega, as obras completas de Marx e Engels, acabam sendo interrompidas, né? Todos os estudos, as publicações. Bom, interrompido por 30 anos, nos anos 60, 70, a Mega é retomada, é a chamada Mega 2, as obras completas de Marx e Engels, e o projeto, né, continua e hoje tem um grande estudo coletivo sobre as obras, as cartas. Só para vocês saberem, a Mega, as obras completas de Marx e Engels hoje, ela é dividida em 4 partes. A parte 1 tem as obras de Marx e Engels sem o Capital. A parte 2 é o Capital e os trabalhos preparatórios do Capital. A parte 3 são as cartas. E a parte 4, excertos e outros trechos que tem por aí. É assim que está dividida hoje as obras completas de Marx e Engels. Então perceba que o trabalho de reconstrução, o trabalho de arquivo, de ver o que é falso, o que é verdadeiro, o que foi alterado, é um trabalho coletivo que já está sendo feito há quase 100 anos. Né? Que já está sendo feito há quase 100 anos. Então a gente tem hoje edições de fato muito sofisticadas das obras completas de Marx e Engels. Um marxista muito importante do século XX, chamado Althusser, ele propôs, a partir da obra de outro pensador importante, que é o Bachelard, uma noção para o Marx, que é a noção de corte epistemológico. Como assim? O Althusser fez uma distinção entre o jovem Marx e o velho Marx. Mais ou menos até 1945, estaríamos na época do jovem Marx, quando Marx estaria mais preso à fraseologia humanista, mais preocupado com questões filosóficas. Ali nos anos 40, né, ali passando ao longo dos anos 40, ele passaria para uma outra fase do seu pensamento, quando ele estaria mais próximo à crítica da economia política, quando ele estaria mais ligado em temas econômicos, foi quando ele estudou de fato o Adam Smith, o Davi Ricardo. Então, muitos fazem essa distinção, a partir do que o Althusser disse no século passado, entre um jovem e um velho Marx. Então, um jovem Marx, que trata de temas como humanismo, alienação, usa expressões que vêm do Feuerbach, como a expressão a essência do homem, e depois um velho Marx, que culminaria no Capital, mais próximo à questão da crítica da economia política, e assim por diante. Muitos, e eu entre eles, criticam essa separação entre um jovem e um velho Marx, embora o próprio Althusser deixe claro que não é uma separação abrupta, né? Não é do dia para a noite, é um processo, e que essa separação é mais para a gente entender melhor. Mas, enfim, eu mesmo acredito que não dá para a gente separar dessa maneira. Mas eu acho interessante vocês conhecerem, até para que vocês pensem melhor o que a gente vai falar a partir de agora. Então, feita toda essa introdução enorme, levantando esses questionamentos enormes, vamos agora, de fato, falar um pouquinho sobre a vida de Marx. Marx nasce em 1818, na região que naquela época era a Prússia, numa cidade que é a cidade de Trier, às vezes traduzida como Trèveris, né? Enfim, ele nasce nessa região, que é uma região renana, né, da antiga Prússia, e a família do Marx, isso é muito importante para essas nossas aulas, é uma família judaica, inclusive uma família de tradição rabínica, né, a rabinos, né, os avós, bisavós, enfim, há toda uma tradição rabínica na família do Marx, embora o pai do Marx, como veremos, não era. Então, ele nasce na Prússia, na região renana, numa cidade, que é a cidade de Trier, e essa cidade tem alguns pontos que eu queria deixar claro para vocês. Uma coisa importante dessa cidade é que ela foi invadida pelos franceses durante a Era Napoleônica. Veja, a Era Napoleônica acaba em 1815. O Marx nasce 3 anos depois, em 1818. E essa cidade foi invadida por Napoleão. E quando Napoleão invade essa cidade, o que o Napoleão faz? Coloca na cidade o Código Civil Napoleônico, que acaba com a nobreza, decreta igualdade jurídica, igualdade perante a lei, amplia a liberdade comercial, o que favoreceu os comerciantes de Trier, que puderam comercializar com regiões da França, por exemplo, e o Napoleão consolida uma conquista da Revolução Francesa,
que é a igualdade entre judeus e não judeus. Então, o Napoleão, nas regiões do que hoje é a Alemanha, né? A Alemanha ainda não estava unificada naquela época. O Napoleão, nas regiões da Alemanha que ele conquista, implanta a igualdade entre judeus e não judeus. E a cidade de Trier é da Prússia. A Prússia era um estado predominantemente protestante luterano, mas a cidade do Marx era uma cidade com muitos católicos. Enfim, o período napoleônico deixa na cidade de Marx e na família de Marx marcas que ficam. A geração de jovens, que é a geração do Marx, estão muito, digamos assim, contaminados pelas ideias francesas, pelas ideias revolucionárias, pelas ideias de liberdade, igualdade. Para pegar alguém mais velho que o Marx, o Hegel, lembra que o Hegel ficou super empolgado com a chegada do Napoleão. O Hegel chegou a plantar uma árvore da liberdade, etc, etc, etc. E só para vocês entenderem melhor o impacto que essa invasão napoleônica teve na Prússia, eu vou citar para vocês dois pensadores dessa época, prussianos, que são o Friedrich Huss, um historiador de Berlim, e o Jakob Freiss, que era professor de filosofia em Heidelberg. E veja, ambos construíram uma noção de que o judeu deve ser excluído da sociedade não por motivos religiosos. Então não era mais o antijudaísmo religioso. Eles dizem que o judeu deve ser excluído porque o judeu estava fora da comunidade nacional. Então já havia na época do Marx, antes do Marx nascer, em construção, uma ideia, um pensamento antissemita que já não era mais justificado pela religião, que era justificado pela nação. Né? E aí veio o nacionalismo do século XIX, e bom, vocês sabem onde isso vai dar no século XX. Isso já estava forte naquele momento. Isso é importante para vocês entenderem o impacto das invasões napoleônicas e o lugar da família do Marx. Então, o pai do Marx chamava-se Heinrich Marx. Era um advogado de uma família de rabinos, como a gente disse, casado com Henriette Presburg, que era uma judia também de origem holandesa. E o pai de Marx, mesmo de família judaica, era um entusiasta da filosofia iluminista. E ele próprio, as cartas dele dão a entender que ele era um deísta, alguém que acreditava em Deus, mas não acreditava em religiões, livros, padres, tinha uma crença em Deus que era uma crença racional, típica do iluminismo. O pai de Marx era leitor de Voltaire, era leitor de Rousseau, era leitor de Locke, era leitor de Leibniz. E o pai do Marx, ao que tudo parece, era um grande entusiasta da filosofia de Fichte e da filosofia de Kant. Eu estou aqui com uma carta do pai do Marx, do Heinrich Marx. Eu vou ler uns trechos para vocês, porque aí dá para você entender um pouco o que pensava o pai de Marx. Olha o que diz a carta. Tolerância está na ordem do dia, disse o pai de Marx. Quem, em pleno século XIX, pensaria em afirmar que se deve ser intolerante com os judeus? E por quê? Talvez por eles serem circuncindados ou por comerem pão ázimo na Páscoa. Partilhar essa opinião, uma opinião contra os judeus, seria ridículo. E só alguém de mente fraca faria esse papel maldoso. Né? Enfim, isso ele escreve 100 anos antes do nazismo na Prússia, né? Parte do que depois será a Alemanha. Outra carta aqui do pai de Marx, do Heinrich Marx. A mais primordial das virtudes humanas é o vigor e a vontade de se sacrificar, de colocar o eu em segundo plano, quando o dever, quando o amor exigir. Não se trata daquele sacrifício cintilante, romântico, heróico, que está entusiasmado. Não. Até o maior dos egoístas é capaz de um sacrifício desses. Não. O sacrifício que eu estou dizendo é aquele do dia a dia, aquele que a gente faz a cada hora. Um sacrifício daquele coração puro que coloca os outros na frente dele próprio. Ora, isso tem tudo a ver com o imperativo categórico kantiano, com o pensamento ético de Kant. Então, e ele era um leitor dos iluministas, era um cara extremamente culto. Então veja, a família do Marx era, portanto, uma família de classe média, uma família de origem judaica. Porém, devido ao antissemitismo que existe na Prússia nessa época, o pai do Marx, em 1817, depois da era napoleônica, se converte ao luteranismo. E tudo indica, as cartas, textos, a documentação indica que ele se converte ao luteranismo para não ser perseguido, para conseguir ter cargos públicos, e ao que tudo indica foi isso. Né? Não há nenhum indício de que ele de fato se converteu ao luteranismo por sinceridade,
tudo mostra que é para ele conseguir ter um emprego, ganhar um dinheiro, trabalhar e tal. Só que além de ser ligado ao seu pai, né, além de ser alguém muito próximo ao pai, que aprendeu muito com o pai Heinrich Marx, o Marx também era muito próximo do diretor do ginásio que ele estudou. O diretor do ginásio de Marx chamava-se Johann Wittenbach. E tem uma história interessante. Ele já era alguém com uma idade bastante avançada, viveu bastante, e durante a época da Revolução Francesa, houve uma batalha entre a Prússia, não só a Prússia, vários lugares além da Prússia, e a França, que foi uma batalha muito importante na Revolução Francesa, que foi a Batalha de Valmy. E um grande poeta e escritor, que vocês já ouviram falar provavelmente, que foi o Goethe, participa da Batalha de Valmy. Vocês conhecem os sofrimentos do jovem Werther, vocês estudam na escola. Acontece que quando Goethe sai da batalha contra a França e volta para sua cidade, ele passa na cidade do Marx e ele conheceu, foi próximo e escreveu até sobre esse tal desse Wittenbach, esse professor do Marx, do ginásio que o Marx estudava, né? E bom, e ao que tudo indica, a documentação nos diz que esse diretor do ginásio do Marx foi alguém também que sofreu por conta das suas ideias. Foi alguém que parecia que protegia os professores, mas que por ter ideias iluministas, ser um defensor da liberdade, da igualdade perante a lei, foi perseguido e chegou inclusive a perder o seu posto por conta disso. Foi uma grande influência na vida de Marx. Então Marx foi influenciado muito pelo seu pai, o Heinrich Marx, pelo seu professor, o Wittenbach, que chegou a conhecer e ser próximo do Goethe, e também havia um amigo do pai de Marx, que era o Ludwig von Westphalen, que era nada mais, nada menos que pai da Jenny, que é a futura esposa de Marx. Bom, o Westphalen foi alguém muito importante para a vida do Marx. Inclusive o Marx, quando termina o doutorado, dedica o seu doutorado a ele. A família Westphalen era uma família que tinha uma condição financeira melhor que a família do Marx. Era uma família da média nobreza, não era uma nobreza antiga. Era uma família que no passado havia sido enobrecida. Então, embora a família Westphalen, a família da Jenny, futura esposa de Marx, fosse uma família nobre, não era uma família extremamente rica, né? O Westphalen tinha dívidas, enfim, tem tudo isso documentado. Mas era uma família que tinha uma condição financeira boa, considerando a época, e melhor do que a família de Marx. E ao que tudo indica, o próprio Marx escreve sobre isso, o Marx e o Westphalen recitavam juntos passagens de Homero, de Shakespeare. O Marx sabia Shakespeare de cor a vida inteira, em grande medida por influência do Westphalen e do próprio Goethe, né, que a gente estava falando agora. Aliás, o Marx também escreve que o Westphalen, seu futuro sogro, amigo do seu pai, era um entusiasta da filosofia do Henri de Saint-Simon. O Saint-Simon, vocês estudam às vezes na escola, era um daqueles socialistas franceses que o Marx vai chamar de socialistas utópicos. E é muito interessante a gente estudar essa época, porque veja, então, essas foram três grandes influências na vida do Marx. O seu pai, o amigo do seu pai e futuro sogro Westphalen, e seu professor na escola, o Wittenbach. Olha que curioso o que eu vou falar para vocês agora. Na Prússia, onde vivia Marx, depois das invasões napoleônicas, acontece em 1819 uma série de decretos, conhecidos como decretos de Korschad. Esses decretos proíbem professores, em salas de aula, de discutirem a situação política do presente. Esses decretos de 1819 culpam os professores dos ginásios esses que acabaram de ter sido criados, culpam os professores dos ginásios de colocarem na cabeça dos jovens ideias revolucionárias, que naquela época eram ideias da Revolução Francesa. Então, essa paranoia que existe hoje de falar os professores doutrinam os alunos e colocam o comunismo na cabeça dos alunos, vocês já ouviram essas paranoias por aí? Isso já existia no século XIX. Né? E se a gente vai ver também isso na Primavera dos Povos, que foi uma revolução que aconteceu na Europa em 1848, muita gente na França culpou os professores. Especialmente os professores que falavam de filosofia e coisas do tipo. Né? Então, só para vocês... eu estou aqui com os decretos de Korschad de 1819. Olha o que está escrito no decreto. Nenhum professor, pela tendência de suas aulas, deve incitar os jovens à arrogante presunção de acharem que eles podem ter opinião própria acerca dos acontecimentos atuais e dos assuntos públicos. Vários professores nesse momento foram perseguidos e perderam seus cargos ou não conseguiram cargos por serem vistos como revolucionários, por serem vistos como críticos. O pai do Marx, o futuro sogro do Marx,
o Westphalen e o Wittenbach, o professor do ginásio do Marx, os três eram conhecidos e os três faziam parte de um clube que tinha lá na cidade, que era o chamado Clube do Cassino, que era um clube onde eles e outras pessoas liam jornais, discutiam filosofia, socializavam, ficavam bêbados e começavam a cantar a Marselhesa, o futuro hino da França. Bom, esse clube foi fechado pelas autoridades. Então veja, a era pós-napoleônica na Prússia é uma era em que as ideias da Revolução Francesa estão muito fortes e que a coroa prussiana, às vezes mais, às vezes menos, faz uma grande repressão a isso. E persegue professores, e fecha clubes, e é nesse contexto que o Marx cresceu. É nesse lugar que o Marx cresceu. Os textos mais antigos do Marx, que a gente tem acesso, que estão lá na Mega, que eu já expliquei para vocês, são as redações do Marx na escola. A gente tem preservadas algumas redações do Marx na escola, eu tenho certeza que você, talvez se soubesse que fossem preservar suas redações na escola, entraria em desespero. Mas são legais. Uma das redações do Marx que a gente tem é uma prova dele, no qual Marx teve de fazer uma redação em latim sobre o principado de Otávio Augusto na Roma Antiga. Então a gente tem esse texto, é um texto que o Marx escreveu lá com 16, 17 anos, em latim, discutindo se o principado de Otávio Augusto, né, o primeiro imperador romano, foi bom ou ruim. E aí lá no texto Marx fala que, por um lado, ele traz a estabilidade, mas por outro lado foi um principado ruim para a liberdade. Não sabemos se o Marx pensava isso mesmo, né? Porque a gente sabe que isso foi o que o professor dele tinha ensinado e que ele estava reproduzindo na prova. Outro texto que a gente tem do Marx, da escola, é uma redação que ele escreve, é muito legal, chamada Reflexões de um Jovem sobre a Escolha da Profissão. Né? Muita gente que assiste a gente aqui está fazendo vestibular, então ó, é um texto do Marx sobre um jovem, que era o caso dele, que estava pensando na profissão. Agora, o legal é que o Marx, nesse textinho, discute o seguinte, ele fala, nem sempre as nossas escolhas são 100% nossas. Muitas vezes elas são mais condicionadas do que a gente próprio pensa. E como eu disse para vocês, alguns enxergam nisso uma antecipação do materialismo histórico. Nada disso. Esse tipo de pensamento já era moda entre os filósofos iluministas franceses que o Marx lia e gostava. Né? Lia bastante e gostava. Seja como for, nos textos de escola, o Marx toda hora citava Deus, citava a divindade, inclusive mais do que os seus colegas. Nos trabalhos do Marx, que a gente teve acesso, comparando com os dos colegas dele, ele citava mais Deus que os colegas. Só que quando ele cita Deus, nunca parece ser um Deus luterano, católico. Parece ser uma visão deísta de Deus. Quer dizer, aquela de seu pai. Então, é coerente supor que o Marx, na juventude, fosse também um deísta, bastante conhecedor já da filosofia francesa, dos deístas franceses, como Voltaire, que era um deísta, e provavelmente é esse o caminho que ele seguia naquele momento. 1835, finalmente, Marx, após terminar o colégio, o ensino secundário, ele entra no curso de Direito e Contabilidade Pública da Universidade de Bonn. Direito e Contabilidade Pública era um curso, então o pai dele vai gastar um dinheiro, um investimento, para o filho estudar nessa universidade, uma família, digamos assim, de classe média, e era um investimento tendo em vista que o Marx, assim como seu pai, entrasse no funcionalismo público. Então, esse curso de Direito e Contabilidade Pública era um curso muito importante para jovens que queriam ter uma carreira estável e boa para a época no funcionalismo público. Tá? Nas universidades, nesse momento, como vocês podem imaginar, eram permitidos apenas homens. Embora existissem, havia pessoas pobres que conseguiam entrar, havia bolsas e tal, a imensa maioria das pessoas eram pessoas com uma certa renda, com uma certa condição, famílias que não eram tão ricas, mas tinham algum dinheiro, como a família do Marx, costumavam guardar dinheiro para fazer um investimento de colocar o filho numa dessas grandes universidades. Na universidade, o Marx tinha uma pele escura. E o Marx, devido a isso, ganhou o apelido de Mor. Essa palavra Mor era geralmente usada para designar habitantes do norte da África. E depois essa palavra passa a designar pessoas de pele escura. Geralmente a gente traduz esse Mor como mouro, embora haja gente que fala que não é uma boa tradução, né? Chamar Marx de mouro. Seja como for, esse apelido de mouro é um apelido que o Marx leva para o resto da vida. É um apelido que ele ganha na faculdade, o mouro, e leva para o resto da vida, era assim que ele era conhecido, que os amigos dele chamavam ele. Bom, e nesse período da Universidade de Bonn, o Marx se junta a vários clubes. Lembra que na cidade dele tinha um clube do cassino,
estava o pai dele, que discutia textos, cantava o hino da França. Ele entra no Clube dos Poetas e no Clube da Taverna de Trèveris, né, de pessoas que vinham da cidade dele. Tá? Nesse Clube dos Poetas, o Marx escrevia poesias, o Marx tem várias poesias na juventude, debatia e bebia bastante também, como qualquer jovem universitário. Tá? Dizem, inclusive, que no Clube da Taverna, o Marx teria entrado num duelo de esgrimas, né? Parecia que ele dominava a esgrima. Bom, supostamente isso teria acontecido. Bom, o pai do Marx trocava muitas cartas com ele na universidade, trocava muitas cartas. E o pai do Marx, nas suas cartas, mostrava muita preocupação que o filho ficasse muito ligado a idealizações abstratas. Como qualquer pai, ele estava preocupado com a carreira do filho. Se o filho ia depois entrar no funcionalismo público, seguir lá na área do direito, da contabilidade pública. 1836, o pai do Marx, então Marx está há um ano na universidade, e o pai dele solicita uma transferência, que o Marx se transfira da Universidade de Bonn para uma universidade maior e mais importante, mais célebre, onde o Hegel dava aula, que era a Universidade de Berlim. Tá? Na verdade, esse tipo de transferência era comum, era uma coisa muito comum na época, que os jovens entrassem numa universidade menor e, passado um tempo, eles solicitavam transferência. Se ele tivesse boas notas e tal, a universidade maior aceitaria. Nesse período que o Marx está se transferindo de uma universidade para outra, é quando ele volta à pátria, para a sua cidade natal, e ele se casa com a Jenny, a filha do amigo do seu pai, que foi uma influência muito importante para ele. A Jenny, a esposa do Marx, era 4 anos mais velha que ele. Era mais rica do que ele. Na verdade, isso parece que até foi um problema. Demorou-se para anunciar o noivado entre os dois. Ele volta para ficar noivo, né? Ele não se casa nesse momento, né? Ele fica noivo, então, da Jenny nesse momento. E a Jenny, ao que tudo indica, era uma moça, e isso tem a ver também com o pai dela, com a criação do pai dela, muito inteligente. Muito inteligente. Então, a formação da Jenny incluiu o aprendizado de francês e inglês, muito jovem, né? Além do alemão, do latim, a leitura de jornais, um envolvimento em círculos de leitura, né? E a Jenny e o Marx eram próximos já na juventude, já se conheciam, ela era mais velha do que ele, frequentava a casa dela, enfim. Seja como for, nesse período de transferência de universidades, ele fica noivo e depois ele volta e se muda para Berlim e começa seus estudos na Universidade de Berlim. Marx, então, muda-se para Berlim e muda-se para a Universidade de Berlim. Berlim, nesse momento, capital da Prússia, uma cidade grande, uma cidade que tinha 300 mil pessoas. E estamos no momento aí das revoluções industriais acontecendo. 1839, enquanto Marx estudava na Universidade de Berlim, é quando foram apresentados os primeiros daguerreotipos, né? O que tem a ver com com a invenção da fotografia. Foi nesse momento que foi criada uma linha de trem, né, que ligava Berlim a Potsdam, por exemplo. Então, é o momento que as revoluções industriais estão acontecendo, as linhas de trem estão começando a se multiplicar, invenções estão aparecendo, e em Berlim, onde o Marx foi estudar, poucos anos antes, tinha um professor lá bastante famoso, um tal de Hegel. Né, o Marx chega lá em 1836 e Hegel havia morrido ali em 1831, 5 anos antes. Então, a filosofia de Hegel, não só Hegel, também Schelling, Fichte, enfim, a filosofia alemã, naquele lugar, estava muito pulsante. Os herdeiros de Hegel, os alunos de Hegel, é a moda naquele momento. Todo mundo lia Hegel. E naquele momento que o Marx chega na universidade, é quando acaba o reinado de Guilherme III da Prússia. O Guilherme III da Prússia estava no trono desde 1797, quando a Revolução Francesa ainda estava acontecendo, até 1840. 1840 assume um outro rei da Prússia, Frederico Guilherme III, e havia uma expectativa que o Frederico Guilherme III fizesse reformas, transformasse a Prússia numa monarquia constitucional, com liberdade. Isso não aconteceu. Essa tentativa foi frustrada e tudo isso animava o clima dos estudantes rebeldes, de alguns hegelianos mais à esquerda, como falaremos aqui. E mais uma coisa que aconteceu nesse momento, que talvez eu não falasse isso se não estivéssemos no Brasil. Entre 1839 e 1840, houve um levante no Egito contra o Império Turco Otomano. Esse levante foi apoiado pela França. A Alemanha, na verdade a Prússia, apoia a Turquia. Então a França e a Prússia ficam em lados opostos.
Né? A Prússia apoia os turcos, a França apoia os egípcios contra os turcos. Os turcos acabam vencendo, mas seja como for, isso cria um clima de rivalidade ali entre a França e a Prússia. Isso já antes da Guerra Franco-Prussiana, que é quando vai ter de fato uma grande rivalidade que tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Bom, após essa primeira disputa, a França começa a reivindicar alguns territórios que eram territórios germânicos. E essa reivindicação francesa alimenta as rivalidades entre franceses e prussianos. Nesse contexto, começa a ganhar força na Prússia, estamos na época do romantismo na literatura, né? Uma literatura romântica, reacionária e racista. Tá? Em 1841, Wolfgang von Fallersleben, que era alguém que produzia escritos antijudaicos, ele escreve um texto chamado Canção dos Alemães. Então, nesse contexto meio nacionalista, né? Estamos num proto-nacionalismo aí, né? De exaltação da germanidade, de sentimento antifrancês, é escrito, em agosto de 1841, um poema chamado Canção dos Alemães. O poema diz assim: Alemanha, Alemanha acima de tudo, Alemanha acima de tudo no mundo, quando sempre, na defesa e na resistência, fica unida fraternalmente. Após a Primeira Guerra Mundial, esse texto se torna hino da Alemanha. E depois, no nazismo, essa expressão, Alemanha acima de tudo, é uma expressão muito repetida pelos nazistas. Tanto que depois da Segunda Guerra Mundial, o texto, esse poema, ainda continua como hino da Alemanha, porém só é cantada a terceira estrofe, a que fala de liberdade e direito. Essas partes aí, Alemanha acima de tudo, são retiradas. Porque essa expressão, Alemanha acima de tudo, é uma expressão que é associada, desde a sua invenção, ao antissemitismo, ao racismo e depois ao nazismo. Tá? Por isso, cuidado com quem usa essas expressões aí, o país tal acima de tudo. As origens são essas. Estou te dando a informação. Marx, então, está na Universidade de Berlim, nesse contexto bastante atribulado que eu estou falando para vocês. Mas tem mais coisa ainda sobre o contexto que eu vou falar agora. Uma coisa interessante é que a Universidade de Berlim era uma universidade nova. Ela foi fundada em 1809. Havia já uma Academia de Ciências da Prússia em Berlim, que foi fundada pelo Leibniz, né, o filósofo bastante conhecido. Mas era uma universidade relativamente nova, fundada aí num contexto de reformas pós-napoleônicas, pós-Revolução Francesa. Hoje a universidade se chama Universidade Humboldt de Berlim. O que se deve, isso foi feito só, esse nome, Universidade Humboldt de Berlim, que é o nome de hoje, foi dado depois da Segunda Guerra Mundial, em homenagem aos irmãos Humboldt, né, que são pessoas bastante importantes na história da cultura alemã. Bom, enquanto Marx estudava direito lá na universidade, ele teve aula com um dos mestres do conservadorismo alemão, que era o Friedrich Savigny. Bom, esse autor é um dos mestres, assim como outras pessoas de lá, da chamada Escola Histórica do Direito Alemão, com uma tonalidade conservadora bastante forte. Essa escola histórica acreditava que o desenvolvimento do direito era um desenvolvimento que deveria partir do próprio espírito do povo. Como assim? Segundo a Escola Histórica do Direito, Marx teve aula com esse pessoal lá, o jurista deveria reconhecer os conceitos jurídicos que teriam se desenvolvido dentro do povo. Então, o Savigny ele faz um grande estudo da Idade Média alemã, da história alemã. Então, ele acreditava que as tradições do povo, as origens do povo criariam as leis jurídicas. E quando ele fala isso, ele está criticando o iluminismo e a Revolução Francesa. Ele está criticando as teorias do direito natural, que diriam que não, que liberdade e igualdade tem que valer para todos. Não devem ser condicionadas historicamente. O que ele está dizendo aqui é que não, que o direito deve ser condicionado historicamente. Então Marx tem aula com ele. E o Marx também tem aula com as pessoas ligadas à filosofia de Hegel. Hegel já tinha morrido há pouco tempo. É comum dizer que na Universidade de Berlim, nessa época, tinha muita força o chamado idealismo alemão. Vocês escutam essa frase, né? Essa expressão idealismo alemão nas aulas de filosofia. O idealismo alemão, Kant, Fichte, Schelling e Hegel. Porém, e agora eu vou falar aqui para a gente pensar historicamente, se você voltasse no tempo, encontrasse Hegel e falasse, você é chamado lá no Brasil pelos professores de filosofia de idealista, o Hegel não ia gostar. Na época do Hegel,
Não existia essa expressão idealismo para ele. Tem um dicionário da época, de 1840, que tem o verbete idealismo. Só que nesse verbete, Hegel não aparece como um idealista. Quem começa a fazer isso, então, por exemplo, o Marx, na Sagrada Família e na Ideologia Alemã, texto que ele vai escrever depois, que a gente vai ver nas próximas partes, o Marx usa a expressão idealismo, inclusive de uma forma um pouco vaga, um pouco ampla, é difícil de delimitar o que é mesmo idealismo. Ele coloca na caixa do idealismo coisas muito diferentes. Outros autores da época do Marx, um autor chamado Friedrich Lange, num texto chamado A História do Materialismo, também faz essa distinção entre materialismo e idealismo, só que isso em 1866, bem depois. A gente está ainda na década de 1830. Né? Outro, um autor neocantiano chamado Wilteband, num texto chamado História da Filosofia Recente, também do final do século XIX, aí ele fala também no idealismo alemão, que teria a ver com Hegel. Então a primeira coisa a dizer para vocês é que a gente chama, às vezes, de idealismo alemão, essa corrente da época, mas isso é uma caracterização feita depois. Outra coisa, você vai ver aí vídeos de qualidade duvidosa na internet dizendo que Hegel foi um filósofo do Estado. Já viram isso por aí? Um defensor do Estado prussiano. E essa visão do Hegel como um estatista também vem do século XIX, não do próprio Hegel. É uma leitura que é feita dele no século XIX. Tem uma enciclopédia chamada Enciclopédia do Estado, de 1856, organizada por uma dupla, Hotek e Welcker. Essa enciclopédia fala que o Hegel foi um defensor do Estado. E o Karl Popper, o filósofo liberal do século XX, também vem como um Hegel, defensor do Estado. A questão é que se a gente lê alguns textos do Hegel mais jovem, não é isso que a gente vai ver lá. Então, tem um texto do Hegel, é um texto de 1796-97, mas que ele só foi publicado em 1917. Um texto chamado O Mais Antigo Programa Sistemático do Idealismo Alemão. Né? Esse é o nome que o texto vai ganhar depois, né? E vocês encontram aí na internet fácil. E nesse texto o Hegel diz assim: temos de ir além do Estado, pois todo Estado tem de tratar homens livres como uma engrenagem mecânica. Portanto, o Estado deve acabar. É um texto do Hegel do final do século XVIII. Cuidado com as coisas que vocês veem aí na internet. A maioria dos estudiosos de Hegel tendem a dizer que o Hegel mais jovem era um entusiasta da Revolução Francesa, republicano, e o Hegel mais velho era um defensor de uma monarquia constitucional, limitada, com leis. Nenhum dos dois era um defensor do Estado total, todo-poderoso. Isso é uma construção feita a posteriori. Uma construção feita a posteriori. Bom, feitas essas observações, o Hegel então morreu em 1831, era um grande professor de Berlim, e alunos, amigos e a esposa do Hegel, após a morte dele, começam a publicar os seus textos. Aí vem a filosofia da história, vários textos são publicados após a morte do Hegel. E havia um aluno do Hegel, na verdade não foi aluno direto do Hegel, mas era alguém que se filiava à filosofia hegeliana, chamado Eduard Gans, que esse sim foi professor do Marx, e esse sim parece que a interpretação que o Gans faz do Hegel tem uma influência forte na filosofia de Marx. Eu quero ler um texto do Gans, que é um texto de 1836, que o Gans faz uma crítica ao socialista Saint-Simon, que depois o Marx vai criticar também como um socialista utópico. Nesse texto, olha o que diz o Gans. Ele faz assim: assim como antes se opunham o senhor e o escravo, e depois o patrício plebeu, então o senhor feudal e o vassalo, hoje se opõe o ocioso trabalhador. Isso é um texto do Gans, um hegeliano, da Universidade de Berlim, professor de Marx. Vou ler de novo. Antes se opunha o senhor escravo, depois patrício e plebeu, depois senhor feudal e vassalo, e hoje o ocioso e trabalhador. Parece muito o texto que o Marx publica 12 anos depois desse, que é o Manifesto Comunista. No Manifesto Comunista o Marx diz: homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, opressores e oprimidos estão em constante oposição na história. Então o hegelianismo dele parece ter tido um impacto muito forte em Marx. E não há como negar a similaridade entre esses dois textos, o Manifesto Comunista e esse texto que o Gans escreve em 1836. Aliás, há textos que o Gans diz, há referências ao Gans, que ele falava que depois da Revolução Francesa haveria ainda uma outra revolução, que seria uma revolução que acabaria com as contradições sociais. Enfim,
Nas suas cartas, o Marx escreve para o pai, para o Heinrich Marx, que ele leu nesse período Hegel do princípio ao fim. E depois ele se junta ao Clube dos Doutores, que era um clube de pessoas hegelianas para discutir a obra de Hegel e essas coisas todas. Enquanto estava na universidade, então, o Marx, influenciado já pelas obras do Hegel, entra no assim chamado Clube dos Doutores, onde estavam pessoas como Bruno Bauer e outros que passam a ser chamados pelos historiadores, pelos filósofos, de os jovens hegelianos, e também depois tem o termo os hegelianos de esquerda. Há uma tradição nas histórias da filosofia de dizer que após a morte de Hegel, haveria um hegelianismo de esquerda, então aqueles que eram mais críticos ao Estado prussiano, às contradições sociais, e os hegelianos de direita, aqueles que eram mais passivos frente ao Estado prussiano e às transformações. Quem tiver interesse nesse tema, em aprofundar nessa questão dos jovens hegelianos e velhos hegelianos, hegelianos de esquerda, hegelianos de direita, eu recomendo que vocês leiam um texto publicado pela editora Boitempo, que é a biografia do Marx, do autor Michael Heinrich. Lá ele tem uma longa passagem, lá, de umas 80 páginas, discutindo esses hegelianos de esquerda e direita e mostrando que alguns historiadores e filósofos hoje desconfiam, contestam um pouco essa separação entre hegelianos de esquerda e direita, dizem que isso, na verdade, foi mais uma construção a posteriori do que uma coisa que de fato aconteceu naquele momento. Mas seja como for, quem quiser se aprofundar, deixa esse livro como recomendação, ele está aqui embaixo na descrição. Seja como for, o Marx estava num grupo, que era um grupo que, a partir de Hegel, fazia críticas, inclusive, ao próprio Hegel. Né? Porque vocês sabem que o Hegel, nas suas obras sobre a religião, tendia a dizer, e aqui eu estou lendo, que religião e filosofia tinham o mesmo conteúdo. Hegel dizia que religião e filosofia têm o mesmo conteúdo, mas de maneiras diferentes. Quer dizer, a religião fala por meio de representações e imagens, e a filosofia por meio de conceitos, mas elas estariam falando da mesma coisa. E o grupo que o Marx estava envolvido era crítico a essa ideia. Era o caso da obra do David Strauss, né, A Vida de Jesus, e era o caso da obra, que foi bastante influente na vida do Marx, do Feuerbach, A Essência do Cristianismo. Tá? Nesse texto, A Essência do Cristianismo, de 1841, o Feuerbach dizia que os deuses das religiões eram nada a não ser expressões alienadas das consciências do homem como espécie. Em outras palavras, não era Deus que criava os seres humanos, mas sim os seres humanos que inventavam Deus como uma forma imaginária de resolver os seus problemas e as suas angústias. É por isso que não fazia sentido, na visão de Feuerbach, dizer, como disse Hegel, que filosofia e religião têm o mesmo conteúdo. Na verdade, filosofia faz a crítica da religião. A crítica da alienação, a crítica de você resolver no plano imaginário os problemas concretos. Né? E o Feuerbach tinha uma ideia de resolver os nossos problemas sociais por meio do amor. Ideia que depois o Marx vai criticar. Bom, o Marx, nesse momento, então, além de estudar Hegel, além de participar do círculo dos hegelianos de esquerda ou dos jovens hegelianos, o Marx escreveu muitos poemas. E ele escreve um livro de poesias dedicado à noiva, a Jenny. E o Marx escreve peças de teatro. E agora uma coisa que vocês já viram doidos de internet falando, que eu vou esclarecer para vocês. Ele escreve uma peça de teatro chamado Ulanem. Ulanem é um anagrama para Emanuel, que é o nome de Jesus em hebraico. E o Marx lembra de uma família judaica, etc, etc. A peça comenta, fala de um pacto com o diabo. E aí, lá nos anos 70, teve um padre romeno chamado Richard Wurmbrand, que escreveu, pegou esses trechos dessa peça de teatro e usou elas como prova de que Marx seria um satanista. Isso já faz várias décadas que aconteceu e recentemente as pessoas no Brasil pegaram o tal do livro do padre romeno, traduziram em português e falam por aí que o Marx era um satanista por causa de uma peça de teatro que ele escreveu. E os poemas de Marx eram poemas que estavam claramente ligados ao romantismo. Então estamos na época do romantismo aqui. Tem um poema do Marx chamado Sensações. Vou ler para vocês. O Marx fala assim: nunca eu consigo em descanso ficar, no estado cuja força a alma inspira, nem consigo sereno me aquietar, e a tempestade em sua errância me atira.
Então você tem aqui as características do romantismo, né? A volta para o eu, do individualismo, o sofrimento do jovem romântico. Bom, 1838 morre o pai de Marx. Marx estava ali se formando em direito. E Marx, no final da faculdade, ele já tinha percebido que ele não queria trabalhar com direito, ele não queria ser advogado. Ele já percebeu, ele gostava muito mais de estudar filosofia, de escrever poesia, de participar dos clubes, do que de estudar direito. Embora ele tenha estudado bastante, isso a gente consegue perceber bem nos textos dele, o conhecimento que ele tinha de direito. O Marx tinha aquele amigão, alguém muito próximo mesmo a ele, que era o Bruno Bauer, e o Marx acreditava que com a ajuda do Bruno Bauer, ele, Marx, conseguiria também se tornar um professor universitário, como era o Bruno Bauer. Para que ele conseguisse depois se tornar professor universitário, o Marx, assim que ele termina a sua graduação, seus estudos na Universidade de Berlim, ele já tinha sua tese de doutorado pronta. Então ele termina a faculdade já com uma tese de doutorado escrita. A tese de doutorado do Marx se chamava A Diferença entre a Filosofia da Natureza em Epicuro e Demócrito. Então era uma tese de doutorado sobre a filosofia antiga. E na época do Marx, as pessoas acreditavam que Epicuro e Demócrito tinham o mesmo pensamento. O Marx tenta mostrar que o Epicuro tinha, na verdade, uma teoria atômica mais livre, menos determinista, e o Demócrito tinha uma teoria atômica mais fechada, mais determinista. Bom, acontece que o Marx defende a sua tese de doutorado, se torna um doutor, e esperava conseguir do Bruno Bauer uma ajuda para virar professor universitário, talvez na Universidade de Bonn, lá onde ele começou a sua graduação. Porém, o novo rei da Prússia, que eu tinha falado para vocês, o Frederico Guilherme IV, aumenta a repressão contra os liberais. Na época, qualquer um que defendesse um Estado mais constitucional, mais liberdades individuais, eram chamados de liberais. O grupo do Marx era visto pelas pessoas como liberal nesse momento, que é uma coisa engraçada de a gente falar no século XXI. Mas por causa da repressão contra os liberais, o Bruno Bauer perdeu a carreira de professor universitário. E o Marx perdeu aquele que poderia ajudá-lo. Então o Marx se forma, o Marx termina seu doutorado, defende o seu doutorado, logo após terminar a sua graduação, né, como diríamos hoje no Brasil, ele não quer advogar e ele fica. E agora? O que eu faço? Ele não quer advogar, ele não consegue ser professor universitário, não tem, a repressão está muito forte nesse momento. O Marx, então, sai de Berlim, se muda para a Colônia, e lá, em outubro de 1842, o Marx se torna editor-chefe da Gazeta Renana. Ou seja, ele vai tentar, e ele vai ficar nisso o resto da sua vida, ganhar dinheiro como um jornalista, como editor de um jornal. Então, em 1842, ele se torna editor-chefe da Gazeta Renana, já tem seu doutorado, já terminou a universidade, já leu Hegel. Agora começaremos uma segunda fase da vida de Marx, que veremos no nosso próximo episódio da série. E aí, o que você achou dessa parte 1 da nossa vida e obra do Marx? Curte o vídeo, compartilha, comenta aí embaixo o que você achou, faça sugestões. Logo, logo lançaremos o vídeo com a nossa parte 2, agora falando de Marx, a partir do momento em que ele se torna lá editor da Gazeta Renana, 1842, e parte para a Colônia, uma outra fase da vida do Marx que veremos no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.